Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então ele perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em resposta, Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E eu te digo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E deu ordens aos discípulos de não falarem para ninguém que ele era o Cristo. Peçamos a Maria Santíssima, nossa mãe, mãe da igreja, que nos conduza também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Vamos, então, retomar a nossa aula sobre o nono artigo do Credo: Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Hoje nós retomamos a partir do número 179 do Catecismo de São Pio X, 179, que é o parágrafo 3º, que tem o seguinte título: da Igreja docente e da Igreja discente. Nós já vamos ver isso nos primeiros números, o que significa esses termos. Mas Pio X começa perguntando-se se há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja. Só para lembrar que vocês já sabem quem são os membros da igreja: todos aqueles que são batizados e que professam, que vivem a fé católica. Responde assim o Papa: entre os membros que compõem a igreja, há distinção muito importante. Não uma pequena distinção ou irrelevante, mas uma distinção bem importante. Porque há uns que mandam e outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Como em uma casa, é necessária uma distinção entre quem é pai e mãe e quem é filho. Eu sei que hoje em dia parece que a coisa está um pouco bagunçada, né? E os filhos mandam nos pais, né? Enfim, mas e a gente vê o estrago que isso faz, né? Então, o normal e o certo, e aquilo que dá ordem, que dá uma forma legítima de viver a família, né, com segurança, é que exista aqueles que mandem e quem obedeça, aqueles que ensinam, aqueles que aprendem. Essa coisinha que a gente escuta hoje, né? Todos nós aprendemos com todos. Tá bem, isso não é mentira. Realmente a gente pode aprender com uma criancinha de 2 anos de idade alguma coisa, mas não é essa lógica. Não é que eu tenho que colocar, então, em igualdade, né, de patamar, eu e uma criança pequenina, que tanto eu quanto ela vai aprender a ensinar no mesmo grau. De forma alguma. De forma alguma. Existem aqueles que vão ensinar e aqueles que vão aprender. Assim é no lar, assim é numa escola, e assim também é na igreja. Pergunta 180. Como se chama, então, a parte da igreja que ensina? É a igreja docente ou ensinante. E a igreja que é ensinada chama-se discente. Então, docente, isso vem no termo latino, da língua latina, né? Docere, que é ensinar. Então, a igreja docente é aquele que ensina, e a discente é aquela que aprende. Essa linguagem, para aqueles que trabalham nas escolas, é até um pouco comum, né? Os professores, né, conhecem bem essa linguagem, né? O corpo docente da escola, quem são? Os professores. O corpo discente, os alunos.
Então, na igreja também nós temos os membros docentes e os membros discentes. Quem estabeleceu essa distinção dentro da igreja? Quem estabeleceu foi o próprio Jesus. Não foi uma invenção posterior para botar ordem ou para alguém mandar mais ou menos. Apesar de que, lembre-se que dentro da igreja, quando se fala em algum tipo de poder, nunca é um poder de glória, né? Um poder de domínio, mas um poder de serviço, né? Quem mais tem poder dentro da igreja é aquele que mais deve servir, né? Se queres ser o primeiro no reino do céu, seja aquele que serve, como disse o Senhor. Portanto, aqueles que são da igreja docente também são aqueles que têm a maior responsabilidade sobre a própria salvação do povo de Deus. Pergunta 183. A igreja docente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas, diferentes? Resposta: não. Elas são duas partes distintas de uma só e mesma igreja, porque existe uma única igreja. Lembra uma das notas da igreja? A igreja ela é una. Assim como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros, mas, não obstante a isso, formam com eles um único corpo. Então, não é porque a cabeça é diferente do braço, das pernas, do pulmão, do sei lá o quê, que são coisas diferentes. Não, é um único corpo. Mas são membros distintos, membros que exercem funções diferentes. E tem que ser assim, senão não funcionaria. Imagine se fôssemos feitos só de braços, ou só de pernas, ou só de pulmões, nós não teríamos muita mobilidade nem muita utilidade, né? Então é necessário que existam membros distintos, né, com funções e com colocações distintas dentro da igreja, mas é uma única igreja. Tá? 184. De que pessoas se compõe a igreja docente, a igreja que ensina? A igreja docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos sempre à sua cabeça, que é o Romano Pontífice, o Papa. Então, a igreja docente são os bispos. Eles que têm, mais do que o direito, eles têm o dever, né, a obrigação de ensinar, porque eles são os sucessores diretos dos apóstolos, né? Portanto, eles têm a obrigação de ensinar a doutrina que Cristo deixou para os seus apóstolos. E assim, fundando, como nós vimos na leitura do Evangelho de São Mateus, no início dessa aula, fundando, então, a Igreja Apostólica. Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, os bispos, como sucessores dos apóstolos, têm esse dever de ensinar aquilo que aprenderam do próprio Senhor. E aqui faz essa observação, né? Quer eles sejam dispersos, quer dizer, cada um no seu canto, cada um na sua diocese, vamos pensar assim, ou então todos eles juntos num concílio, que já aconteceram vários aí, né, na igreja, né? O último, Concílio Vaticano II, mas, bom, se teve o segundo, quer dizer que teve o Concílio Vaticano I, o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, teve em Trento, teve em Niceia, teve em Constantinopla, enfim. Nós temos vários concílios na igreja, que é o momento onde os bispos do mundo inteiro se reúnem, ou uma parte dos bispos depois com a aprovação do Santo Padre, mas sempre, sempre eles devem estar unidos à cabeça do colégio episcopal, dos bispos, né, que é o Papa. Sacramentalmente, o Papa ele é tão bispo como qualquer outro bispo. Né? Sacramentalmente falando, o episcopado, o ser bispo, é a plenitude do sacerdócio, não tem nada além. O papado não é uma elevação no grau da ordenação, é apenas uma função que a pessoa exerce. E a função do papado, a função do Romano Pontífice, é ser esse depósito da fé, essa certeza que nós vemos no Evangelho, né? Essa pedra da fé. Qual fé? De que nós estamos falando? Né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra que Jesus vai edificar a sua igreja? Sobre a fé de Pedro, que é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o Papa tem a missão de manter firme essa fé e ser essa referência, né, de unidade da igreja. Portanto, os bispos são o corpo docente, mas sempre unidos ao Papa. E a igreja discente, de que pessoas é composta? De todos os fiéis. Né? Todos aqueles que são batizados devem aprender. Né? Até mesmo os bispos, né? Eles devem ensinar, mas para ensinar devem aprender. Claro que
se supõe que uma pessoa que foi ordenada bispo já é uma pessoa que conhece a fé de forma suficiente para ensinar as suas ovelhas, né? Mas mesmo assim, a fé, ela é como é o conhecimento de Deus, e Deus é infinito, a fé também é infinita, então sempre há algo que aprender. Quais são as pessoas que têm na igreja autoridade de ensinar? Resposta é a pergunta 186. Os que têm na igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos. E sob a dependência dos bispos, os outros ministros sagrados, ou seja, os sacerdotes e os diáconos. Então, a autoridade de ensinar é dos bispos. E eles, então, de alguma forma, recebem o auxílio dos sacerdotes e diáconos que também fazem esse ensino, essa pregação nas suas paróquias. Por isso que o único que pode ordenar um padre, um diácono, é o bispo. Um padre não pode ordenar um outro padre, não pode ordenar um diácono, porque o padre e o diácono eles devem estar ligados sempre a um bispo, porque é ele que tem o dever e o poder de ensinar, mas quando ele, então, pede e dá essa missão a alguém, deve ser dado diretamente por ele, certo? Então, os bispos e, sob a dependência deles, os outros ministros sagrados, que são os padres e os diáconos. 187. Nós somos obrigados a ouvir a igreja docente? Será que a gente tem que escutar aquilo que a igreja ensina? Sim, sem dúvida. Somos todos obrigados a ouvir a igreja docente, sob pena de condenação eterna, inferno, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. Lembrando sempre que, mediante o pastor estar falando a verdade, né? Se um bispo der uma enlouquecida aí e começar a pregar contra aquilo que Jesus ensinou, contra o evangelho, é óbvio que ele não deve ser ouvido. Por quê? Porque ele não está exercendo o seu ministério episcopal. Ele está falando não em nome mais de Cristo e da igreja, mas em nome próprio, né? E, portanto, em nome próprio, você não é obrigado, e às vezes nem deve, obedecer. Agora, quando se fala em nome da igreja, nós sempre devemos dar ouvidos. 188. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim, além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a sua observância. Administrar as coisas santas aqui, sobretudo, né, os sacramentos e os sacramentais. Os sacramentos da Eucaristia, confissão, né? Sacramentais, as bênçãos, né? As devoções populares, enfim. Então, a igreja... bom, as leis, né? Que é o que a gente chama de Código de Direito Canônico, são as leis da igreja. As leis que regem a estrutura da igreja, né? Que podem ser alteradas mediante alguma situação. As leis de Deus, nunca. Mas as leis da igreja, sim. Podem receber alteração mediante a inspiração do Espírito Santo, né? Porque existem algumas normas que fazem sentido em algum momento do tempo e outras não mais. Essas são leis criadas pelos homens, né? Leis da igreja que, claro, são inferiores às leis de Deus, até porque as leis de Deus não se mudam, porque Deus não muda, mas nós, humanos, e a história humana muda. Então, existem algumas leis, algumas regras que podem sofrer alterações. Isso não significa que elas não devem ser cumpridas, já que algum dia ela pode mudar. Não, porque se ela está estabelecida, é porque, assim, é vontade de Deus para aquele momento histórico, né? Para aquele momento. Então, o código canônico, as leis da igreja, nós devemos segui-las, né? Devemos segui-las. Ter essa atenção à autoridade da igreja. Também. 189. Virá do povo o poder que os membros da hierarquia eclesiástica têm? Essa pergunta a gente pode entender a importância dela, porque, especialmente aqui no Brasil, né, que é tão divulgado isso, né, que está na Constituição Federal, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. O povo elege, o povo dá poder, por mais que na prática isso não se cumpra muitas vezes, mas a descrição é essa, né? Todo poder emana do povo, todo poder emana do povo.
né? E aqui a igreja nos ensina que não. O poder emana de Deus. Claro que nós estamos falando aqui de Constituição Federal, nós estamos falando aqui da autoridade do poder público brasileiro, porque, bom, isso não é nada sagrado, né? Mas dentro da igreja não é o povo que dá poder, né? Não é o povo que diz, nós escolhemos este bispo aqui, ou escolhemos este padre para ser o nosso pároco, então nós damos o poder para ele. Não, 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 não. O poder que é dado aos bispos de ensinar, de administrar os sacramentos, também aos padres, os diáconos, isso não é dado pelo povo, é dado por Deus. É Deus quem tem o poder. É Deus quem tem a chave do poder da igreja, e não o povo, né? Nós não vivemos a igreja não vive uma democracia, né? Não é demo que rege a igreja, mas é Deus quem rege a igreja. Por isso a gente vive de acordo com aquilo que Deus pensou. E assim a constituição da igreja não é democrática, mas hierárquica, porque Deus fala através dos seus pastores, dos pastores que ele mesmo escolheu, né? Então a resposta: o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica, papa, bispos, padres, diáconos, não vem do povo. E seria heresia dizer isso. Seria uma heresia dizer que o poder que os bispos ou os padres têm vem do povo. Por quê? Porque eu estou aí descartando uma certeza de fé. Isso é uma das coisas que não é uma regra eclesiástica. Isso é uma regra de fé, uma regra de Deus. Que é Deus quem cuida da igreja. É Deus quem manda na igreja. É Deus quem tem o poder sobre a igreja. E tirar de Deus o poder para dar ao povo, você está negando uma parte imutável da fé. Portanto, o poder vem unicamente de Deus. 190. A quem compete o exercício destes poderes? O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos e a eles subordinados. Muito bem, isso nós já falamos, né? Então vamos para o quarto parágrafo deste capítulo, que vai falar diretamente sobre a figura do Papa e dos bispos. Nós já falamos, claro, especialmente quando entramos no tema da igreja, mas agora de forma bem direta nós vamos entrar nesse assunto. 191. Quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também de Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na Terra, o chefe visível da igreja. Veja que quando a gente diz que os bispos são sucessores dos apóstolos, exceto São Pedro, nenhum outro apóstolo tem um sucessor direto, né? A gente não pode dizer, o bispo aqui da minha diocese é sucessor de São Tomé, ou de São Tiago Maior, ou de São sei lá o quê, São Bartolomeu, ou de São Felipe. Não existe essa definição de qual apóstolo que o meu bispo aqui é sucessor direto, né? Por mais que, claro, que se a gente for pegando historicamente, vai chegar algum momento que a gente vai saber de qual apóstolo veio a ordenação dele, porque esse foi ordenado por esse, foi ordenado por esse, que a gente vai chegar lá no final da linha e vai ter um apóstolo. Mas não é esse cálculo que a igreja faz aqui. Não é de qual linha sucessória, mas de que eles, os apóstolos, cada um dos apóstolos recebeu a fé inteira, não um pedaço da fé. Portanto, dependendo de qual apóstolo você recebeu a linha sucessória, você tem a fé inteira. Agora, em São Pedro, tem essa questão de ter uma substituição direta, porque Pedro ele tem uma função própria dentro do episcopado, dentro de todos os bispos. Pedro tem uma função que é ser o chefe visível da igreja, né? Essa cabeça da igreja é o vigário de Cristo. A palavra vigário, ela significa aquele que está fazendo as vezes, que está no lugar de, né? Então, quando a gente diz que o Papa é o vigário de Cristo, assim como o Cristo era aquele que comandava o grupo dos 12, né? Quando ele saiu, ele deixou Pedro no seu lugar para guiar esse grupo, né? E Pedro, depois o seu sucessor, e sucessor. Hoje, Francisco é esse que é o chefe, é o vigário de Cristo, é esse que está no lugar de Cristo, né? Comandando ali a igreja. Inclusive, só aqui um parênteses, uma observação, né? Essa palavra vigário, antigamente, quando a gente queria
falar do padre que era responsável pela paróquia, a gente chamava de vigário, né? Ah, eu vou lá falar com o vigário. Era aquele padre que era o responsável pela paróquia. Hoje, a nomenclatura mudou um pouquinho. Vejam, ó, isso é uma lei eclesiástica, né? Que antigamente tinha uma forma de chamar, hoje é outra. Mas, enfim, as duas significam a mesma coisa. Vou explicar. Hoje, o padre responsável pela paróquia é o pároco. E aquele que é auxiliar do pároco, se a paróquia tem mais de um padre, né? Esse auxiliar, então, se dá o nome de vigário. As duas coisas fazem sentido. Antigamente, quando a gente chamava o que hoje a gente chama de pároco, chama de vigário, porque o vigário estava no lugar de alguém. Lugar de quem? Do bispo. Né? Porque toda paróquia, ela pertence ao bispo. Né? O bispo que tem o dever de ensinar, de anunciar o evangelho em cada uma das paróquias da sua diocese. E aquele padre, então, estava ali no lugar do bispo, era o vigário do bispo naquela paróquia. Hoje se dá o nome de pároco, porque é aquele que cuida da paróquia, e o outro padre que está junto é o vigário, porque quando esse outro padre que está junto com o pároco vai fazer alguma coisa, ele está indo no lugar do pároco. Porque, então, a paróquia é do bispo, o bispo confia a um pároco. Só que esse pároco, talvez quando a paróquia é muito grande, não consegue atingir todas as pessoas. Então, ele tem um outro colega, um outro padre auxiliar que vai lhe ajudar. Então, quando esse auxiliar vai celebrar uma missa, ele está indo lá porque o pároco não pode ir. Então, ele está fazendo as vezes do pároco. Ele é o vigário do pároco. Então, sempre a palavra vigário significa isso, né? Alguém que vem, então, fazer as vezes, substituir aquele que é o lugar por direito, né? Então, o Papa é o vigário de Jesus. Então, ele está no lugar de Jesus de forma visível como chefe da igreja. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? Porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da igreja. E porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Então veja, quis a providência de Deus que Pedro, que foi feito então o chefe da igreja, assumisse Roma como a sua diocese. São Pedro assumiu Roma como a porção do povo de Deus que ele conduziria. E lá ele morreu. Né? Ele estabeleceu Roma como a sua sede episcopal e lá ele morreu. Isso significa, então, que aqueles que são bispos de Roma recebem, junto com o governo da diocese de Roma, também o governo da igreja inteira, que era o que Pedro fazia. Além de ser bispo de Roma, da diocese de Roma, ele era, então, o vigário de Cristo para toda a igreja. Tá? Portanto, assim, quem herda a cadeira, a cátedra de Roma, herda a cátedra do Papa, né, do vigário de Cristo. E o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da igreja. Já falamos sobre essa palavra, o vigário, né? Ali uma pergunta. Os fiéis precisam concordar com tudo o que o Papa diz? Quando o Papa fala em questão de fé e de moral e diz ex cátedra, ou seja, afirmando que aquilo é doutrina eterna, sim, nós temos a obrigação de concordar com isso, porque isso faz parte do depósito da fé. Né? Eu sei que essa pergunta está vindo porque muitas pessoas, né, na atualidade, têm discordado com uma fala do Papa aqui ou ali, ali numa entrevista que ele deu no avião, ou numa fala que ele falou que alguém gravou com o celular. Tá? Essas falas não são opiniões pessoais do Papa, né? Não são doutrina da fé, você não é obrigado a concordar. Agora, toma cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem pessoas que parece que ficam caçando alguma fala polêmica do Papa para poder dizer que não gosta dele, né? Para poder tacar pedra. Não me parece atitude de filho isso, né? Porque o Papa o nome Papa é um pouco isso, né? Papai, né? Ele que nos conduz pode ter suas limitações? Pode ter, né? Nós já tivemos papas, inclusive, que não é o caso agora, mas já tivemos papas que não foram nada santos, né? Mas
sempre foram retos na doutrina, na fé e na moral, naquilo que ensinaram, talvez o que viveram não, mas o que ensinaram, sempre falaram e ensinaram aquilo que, de fato, Jesus Cristo nos ensinou, tá? O que é ligado à fé e à moral. Até porque se um papa um dia falar em fé e moral algo diferente de Jesus, ele perde automaticamente a sua autoridade, né? Então, não é o que aconteceu e nem o que está acontecendo. Então, vamos sossegar o coração, né? Podemos discordar em se o Papa dá aí uma opinião política, opinião ecológica, uma opinião, você pode concordar, discordar, tudo bem. Agora, tomem cuidado, né? Porque, assim, se um filho tem muito carinho pelo pai e honra pai e mãe, e o seu pai e sua mãe têm opiniões diferentes da dele sobre alguma coisa, ele não sai na cidade inteira falando mal do pai e da mãe, né? Por mais que discorde do pai e da mãe de alguma coisa aqui ou ali, ele vai resolver isso em casa, vai falar com o pai e com a mãe, olha, não concordo com isso que a senhora pensa, e vai rezar pelos pais. Talvez não seja os pais que seja errado, talvez seja eu, né? Talvez não seja o Papa que está errado, talvez seja eu. Então vamos rezar. Agora, cuidado, né, para não sair por aí falando mal do nosso Papa, do nosso pai, porque isso não é atitude de filho, né? Isso é atitude de inimigo, que sai por aí falando, difamando a pessoa da qual nós amamos, né? Também. Então, quando o Papa fala em fé e moral ex cátedra, definindo um dogma de fé ou ressaltando um dogma de fé, aquilo que é verdade absoluta do Evangelho, é óbvio que nós devemos não só concordar, como viver, né? Agora, quando é uma opinião pessoal, opinião pessoal. Só cuida para não extrapolar aí da falta de caridade com o Santo Padre, né? Muito bem. Por que o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? Pergunta 194. O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque ele a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Portanto, Cristo é a cabeça da Igreja, não o Papa, é Cristo. Só que nós não enxergamos mais a Cristo como os apóstolos o viam. Então, ele coloca alguém para ser esse chefe visível, que se pode, essa referência de unidade, né, que nós temos, que é o Romano Pontífice. Qual é, pois, então, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Então, o Santo Padre é a pessoa, o ser humano com maior dignidade, ou seja, com maior responsabilidade, com maior serviço, com maior cobrança, né? Se existe uma pessoa que vai ser cobrada no dia do seu juízo, é o Papa. Por isso que nós temos que parar de falar mal dos papas e começar a rezar mais por eles, porque eles vão precisar disso, né? Vão precisar ter toda essa força espiritual. Imaginem vocês, né? Se eu que sou padre aqui de uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, você que mora numa cidadezinha no interior desse ou daquele estado, que tem o seu trabalhinho humilde, que vai para casa, você que, assim, né, que nós temos tão pouca dignidade, somos tão pequeninos, a gente sofre ataque do mundo e de Satanás o dia inteiro, né, tentando nos tirar do caminho do céu. Imaginem vocês o Papa, que tem autoridade espiritual sobre todas as pessoas. Vocês acham que Satanás não vai tentar atacar o Papa? Vocês acham que o mundo não vai querer derrubá-lo? Derrubar da sua fé? Então, se nós enfrentamos tentações, quanto mais o Santo Padre. Isso se aplica também aos bispos, né? Também os bispos, né? Quanto mais eles, que têm responsabilidade direta pela nossa direção espiritual, nós que somos membros da sua diocese. Então, ter esse cuidado de rezar mais pelos nossos pastores, né? Porque o tamanho da sua dignidade é o tamanho da sua responsabilidade. E, portanto, o tamanho daquilo que lhe será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Pergunta 196 vai responder também essa pergunta que foi feita ali na caixinha das perguntas. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, ele é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Antes eu falei um sinônimo, né? Fé e moral. Mesma coisa, costumes, moral. Então, aquilo que o Papa ensina sobre fé e moral, ele é infalível. Tá? Qual é o motivo por que o Papa é infalível? Porque talvez, porque todo Papa é a pessoa mais inteligente do universo. Não. Porque o Papa é a pessoa mais santa que existe na face da Terra.
Pode ser, mas não necessariamente. Então, por que que o Papa é infalível em fé e em moral, em fé e em costumes? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Jesus prometeu que a igreja jamais seria derrubada. Nós ouvimos isso no Evangelho no início da nossa aula hoje. O poder do inferno nunca seria maior do que o poder da igreja. A igreja sempre venceria, sempre estaria em vantagem quanto ao inferno. Isso significa que ela sempre teria o caminho correto, o caminho certo. E outro, quem guia a igreja não é o Papa Francisco, não era o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, ou o Papa Pio XII, ou o Papa seja lá qual for. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Ele se usa desses homens, Papa, bispos, de menor grau, sacerdotes, diáconos, para conduzir, para pastorear a sua igreja. Mas quem o faz é o Espírito Santo. Ele apenas usa dessas pessoas para realizar a sua missão. Quando, 198, quando que o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Eu agora, eu poderia ter pesquisado, depois eu trago para vocês isso, quem sabe, na próxima aula. Mas isso é algo tão sério e tão firme que, se eu não me engano, a última definição sobre fé e moral ex cátedra, quer dizer, essa que o Papa é infalível, ela aconteceu, aqui, pelo menos uma que é bastante clara, ela aconteceu, que foi a proclamação de um dogma mariano, se eu não me engano, foi para o Pio XII, o último dogma mariano proclamado. Então, veja, eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhum dos outros papas seguintes fez nenhuma proclamação dessa, né? Então, não tem nenhuma proclamação que se pode dizer infalível, nem de João 23, nem de Paulo VI, nem de João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Nenhum deles fez isso, né? Alguns teólogos dizem que João Paulo II pode ter feito uma quando ele proclamou, definiu que o celibato deveria... celibato não, perdão, que o sacerdócio era de fé absoluta, né, imutável, que o sacerdócio é dado apenas para homens, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, que faltou um pedaço da fórmula, mas de qualquer forma isso é uma certeza de fé. Mas não, o Papa João Paulo II deixou bem claro se ele estava falando ex cátedra. Mas vejam vocês como isso é algo assim sério, né? Os papas não brincam com isso. Isso só acontece mediante, de fato, uma certeza de fé, uma certeza espiritual que é de fato o Espírito Santo que está dizendo aquilo, né? E não que sou eu, o Papa tal, que acho isso, né? Mas que a igreja sempre entendeu assim, a igreja sempre conheceu, que agora apenas eu coloco aí numa fórmula visível para que todos possam entender, tá? Mas na, na próxima formação eu vou tentar trazer essa informação bem certinho para vocês, tá? Qual foi aí a última vez que um Papa falou algo em fé e moral ex cátedra, né, de forma infalível. 199. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Então, se eu nego alguma das definições proclamadas pelo Papa em fé e em costumes, qual o pecado que eu estou cometendo? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, ou seja, se não aceitasse corrigir-se, né, se fosse persistente em não acreditar naquilo que o Papa declarou, já não seria mais católico, mas um herege. Porque está negando. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre heresia? É quando eu nego uma parte, um pedaço da fé, né? Então eu estaria negando um pedaço da fé, uma certeza de fé. Pergunta número 200. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Por que o Papa tem isso? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade, a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina, para nos dar segurança, para nos dar certeza de que é sim esse caminho, né, que nós devemos seguir.
Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano, Concílio Vaticano I, não o segundo, o primeiro, tá? E se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege ou excomungado. Então, a Igreja sempre acreditou nisso, mas deixou isso bastante claro no Concílio Vaticano I, que o Papa é infalível em fé e moral quando faz uma declaração solene, uma declaração ex cátedra, dizendo, né, ó, essa declaração é uma certeza de fé ou uma certeza de moral, e a certeza é essa, essa e essa. Quando o Papa deixa isso bastante claro, ou seja, ele faz essa declaração solene, então é uma certeza que nós temos, uma segurança que nós temos da fé ou da moral. Tá? 202. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu, porventura, uma nova verdade de fé? Não. Não é uma nova verdade de fé. Tudo aquilo que a Igreja define como verdade de fé, não é que ela botou, então a partir de agora é assim, não. Quando a Igreja define uma verdade de fé, ela define alguma coisa que sempre a Igreja acreditou, porque aquilo é eterno. Porque se é uma verdade de fé, é uma verdade de Deus. E se é de Deus, é eterno. Só que ainda não estava ali escrito, declarado claramente, agora a Igreja deixa bastante claro, ó, é isso. Por exemplo, quando a Igreja definiu o dogma que Nossa Senhora era Imaculada Conceição, ou seja, foi concebida sem pecado. Quer dizer que só a partir daquela data, então, Nossa Senhora era concebida sem pecado? Para trás pode ser que não. Não, é óbvio que ela nunca foi concebida com pecado original. Né? O que talvez a igreja não tinha era essa clareza, porque alguns defendiam que sim, outros que não. Até que o Papa, em algum momento, define que não. É certeza de fé que ela não tem o pecado original. E aí pronto. Aqueles que diziam, que defendiam que Nossa Senhora tivesse o pecado original, no momento que o Papa declara isso como uma verdade de fé, se são católicos, eles têm que dizer, ok, então eu estava errado, a partir de agora eu acredito na Imaculada Conceição. Né? Portanto, lendo a resposta da 202, se a igreja estabeleceu uma nova verdade de fé, não. A igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu, para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, entendida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus, e que, por conseguinte, se deve crer como um dogma, ou seja, um artigo de fé. Faz parte da nossa fé. Você negar isso é a mesma coisa que você negar a maternidade divina de Nossa Senhora, é você negar os anjos, é você negar a comunhão dos santos, é você negar. Então, quando a gente vai professar a fé, faz parte, quando eu digo que eu creio na Igreja Católica, acreditar na infalibilidade do Papa nas questões de fé e moral, ou costumes, como queiram falar. 203. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Então vamos ler com bastante carinho essa resposta. Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como um pai, pastor e mestre universal, ou seja, do mundo inteiro, e estar unido a ele de espírito e de coração. Né? Unido a ele de espírito e coração. Portanto, todos nós temos essa obrigação. Existiu, né, na história da igreja, como eu falei antes para vocês, alguns papas que não foram santos, né? Que tiveram uma vida depravada, uma vida pregressa, uma vida perversa às vezes, né? Infelizmente, isso faz parte da história da igreja. Mas nunca esses papas negaram nenhuma parte da fé. Eles podiam não viver a moral católica, mas nunca negaram. E nunca ensinaram algo diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo garante que jamais a igreja vai ensinar algo errado. Não significa que... Bom, isso a gente pode, quem sabe, observar de alguma forma, infelizmente, né? Mas a gente pode observar de uma forma mais direta nas nossas paróquias. Pode ser que você já teve essa experiência, né? De você conviver com um pároco, com um padre que não dava lá muito testemunho de fé, né? Sobretudo de moral, né? Um padre que talvez não acreditava muito na presença de Jesus na Eucaristia, um padre que talvez não acreditasse na necessidade, no poder da confissão, né, na graça da confissão, ou um padre que tinha uma vida moral um pouquinho ou muito fora, né, que tinha aí mulheres, que tinha, enfim.
Isso significa que naquela paróquia Deus não se fazia presente? Não. Isso significa que a homilia daquele padre necessariamente estava errada? Não. Pode ser que ele estava a coisa certa. Vivia a coisa errada, mas talvez ensinava a coisa certa. É claro que para ele, no julgamento dele, isso vai ser horrível, porque ele sabia a coisa certa e escolheu fazer a coisa errada. Então, pessoalmente, para ele vai ser um grande problema. Mas se ele ensinava a coisa correta, era a coisa correta. E assim como um pároco, a gente tem que ter essa atenção filial para com ele, de rezar como a um pai, a mesma coisa se aplica ao bispo e ainda em grau maior ao papa, né? Portanto, aquilo que eu falava antes, né? Ter o amor ao papa, ao bispo, ao seu pároco, no mesmo nível que você tem ao seu pai, sua mãe. De honrar pai e mãe passa por ali também, né? De você rezar por ele. Se ele está realmente cometendo um pecado, ir conversar com ele. Se não pode conversar com ele, então fecha a boca, não fica falando abobrinha por aí e dobra o joelho, né? Mas se pode, vá lá, converse com ele, fale, olha, explane, diga, olha, eu estou aqui, eu posso ajudar se eu puder, se não, sabe que eu estou rezando pelo Senhor, né? Mas ter esse desejo de ver o seu papa, o seu bispo, o seu pároco, o seu padre, também santo, né? De vê-lo também santo, de querê-lo santo, de querê-lo no caminho do céu, né? Tá? Isso faz parte, isso é a nossa obrigação como fiéis, nossa obrigação como fiéis, né? De buscar isso e não sair por aí falando mal dele simplesmente, né? Isso não significa que a gente tem que defender o erro do ministro, né? Significa que a gente não precisa ficar falando, né? Isso não vale só para o ministro, vale para qualquer pessoa. Fofoca é pecado sobre qualquer pessoa, né? Mas quando se fala fofoca de um pai ou de uma mãe, e se aplica então também ao Papa, ao bispo ao padre, é um pecado ainda maior, né? Não significa que você tem que defender, então, não, o padre ali, ele vive com uma mulher e, não, tudo bem, deixa ele. Não, tudo bem não, não tá tudo bem, tem que corrigir isso aí, né? Não pode ser assim, ele prometeu uma coisa, tá fazendo outra, não dá. Agora não significa que tem que sair da cidade falando um por um para todo mundo isso e falando mal do padre, ou do papa, do bispo, lá o que for, né? Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que amá-los com um coração filial, tá bom? Uma pergunta. Sempre soube que só poderia ser eleito um novo Papa somente quando um falecer, e como foi eleito o Papa Francisco sem mesmo o Papa Bento ter falecido? O papado, ele a princípio, ele é vitalício, ou seja, até o fim da vida do Papa. Mas existe, e isso não é a primeira vez que acontece na história da Igreja, a possibilidade de renúncia, né? Assim como um bispo, os bispos, eles são obrigados a renunciar, né? O bispo não é vitalício, ele chega aos 75 anos, de acordo com o atual Código Canônico, chegar aos 75 anos de idade, o bispo ele é obrigado a renunciar. Mesmo que ele tenha força, vontade, vigor, ele tem que escrever uma cartinha dizendo, olha, renuncio a minha função devido à minha idade. E aí é eleito um novo bispo para aquela diocese. O bispo de Roma é o único que não precisa fazer isso. O bispo de Roma ele pode ficar até o fim da sua vida, que é o Papa, no caso, né? Mas ele pode, se ele quiser, renunciar. Ele pode renunciar à função de bispo de Roma. E aí é eleito novo. Tá? Claro, era o comum que o Papa ficasse até a morte e quando morreu fosse eleito novo. Mas não há nada de errado e nem o mal e não é uma novidade. O Papa Bento XVI não foi o primeiro a fazer isso, a renunciar, né? Já houveram outros na história da Igreja. Mas me parece que o último, antes de Bento XVI, agora, de novo, posso estar falando besteira, mas eu acho que faziam 400 anos, eu acho uma coisa assim. Então, fazia muito tempo já que isso não acontecia na Igreja, né? Mas é uma possibilidade, sim. Assim como o bispo numa diocese renuncia, o bispo de Roma também pode renunciar pelo motivo que ele achar, né? Inclusive, teve renúncias de bispos de forma muito bonitas, assim, né? Agora não me lembro qual é o nome daquele papa, mas um papa que era um santo monge, e as pessoas pediram que ele fosse, que ele assumisse como bispo de Roma, porque precisava de um papa santo lá. Ele assumiu e não deu conta. Disse, gente, eu não consigo guiar uma igreja nessa, não dou conta, eu vou fazer, vai dar errado isso aqui, e renunciou. Ficou pouco tempo no papado e renunciou. E ele voltou para o conselho dele e foi eleito um novo papa. Existem várias histórias assim na igreja, né? Então,
Não que necessariamente precise ir até a morte. Ele pode ir, o Papa pode, ele tem o direito de ficar até a morte, mas não necessariamente precisa ser. Tá bem? Onde nós paramos? 204. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais veneradas na Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais veneradas na Igreja são os bispos. E quem são os bispos? São os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes, nas dioceses, né? Que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. Portanto, o meu bispo na diocese, aqui na minha diocese, e cada um pode pensar aí na sua, ele não é assim, aqui é a igreja da diocese onde eu estou, é uma igreja que funciona de um jeito que não tem nada a ver com o que funciona em Roma, não. O bispo está ligado ao Romano Pontífice, portanto, está, claro, dentro da diocese, o bispo tem toda a autoridade, toda a autonomia de conduzir, desde que unido à fé de Pedro, que está em Roma. Né? Não pode sair daquilo que é a fé de Pedro. Pastoralmente, pode ser que seja diferente, essas coisas que são passageiras, sem problema. Agora, a fé eterna e imutável é e deve ser a mesma. O que é o bispo na própria diocese? Na própria diocese, o bispo é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos, que pertencem à mesma diocese. Então, aquilo que o Papa é para o mundo inteiro, o bispo é para aqueles que pertencem à sua diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Porque a jurisdição, isto é, o poder que ele tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas e as leis da igreja. Portanto, com legitimidade eclesiástica, legitimidade da igreja. Eu não posso dizer assim, olha, quer saber uma coisa? Então agora eu cansei, eu sei lá, não gosto muito aí do meu bispo, ou a sede da minha diocese é muito longe, aqui eu sou padre, então eu vou fundar uma nova diocese aqui, vou pegar aqui na minha cidade, mais umas 2, 3 lados, e aqui eu vou ser o bispo da diocese aqui. Não é assim que funciona. É a igreja que elege um espaço, um território para ser diocese, e é a igreja que escolhe quem vai ser o bispo, que vai ser bispo ali. Né? Não é assim, o bispo foi embora, né? Morreu, ou por idade renunciou, ou foi transferido, e agora então os padres da diocese se juntam para escolher o próximo? Não é assim que funciona. Não é democracia. Quem escolhe, quem elege o novo bispo é o Papa, o Santo Padre. Claro, com auxílio dos bispos que estão mais próximos, que conhecem, né, a realidade, mas quem dá a palavra final, quem decide, é o Santo Padre, é o Papa, é a igreja. Né? Portanto, é a igreja que torna legítimo aquele pastor daquele rebanho. 208. De quem são sucessores o Papa e os bispos? Nós já falamos, né? O Papa de São Pedro, o Príncipe dos Apóstolos e os bispos dos apóstolos, de modo geral, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Já falamos sobre isso, né? 209. Deve o fiel estar unido ao seu próprio bispo? Sim. Todo e qualquer fiel, seja ele eclesiástico, ou seja, que pertence à hierarquia da igreja, padres, diáconos, então seja ele eclesiástico ou um leigo, que é quem não é padre, né, ou diácono, todo fiel deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e em comunhão com a sé apostólica. O que é sé apostólica? Roma. Né? A palavra sé ou sede, né, são sinônimos. Então, a sede dos apóstolos, onde é que está? Com Pedro, em Roma. Então, com o Papa, em Roma. E é muito triste, né? Porque muitas pessoas, às vezes, nem sabem o nome do seu bispo, né? Isso já é um mau sinal, porque em toda missa se reza pelo bispo da diocese. Então, se a pessoa vai à missa, ela já ouve toda vez o nome do bispo. Mas, mais do que isso, né? Ela deveria ser um nome que ela recordaria diariamente nas suas orações, né? Pelo Papa, pelo bispo, pelo pároco. Diariamente a pessoa deve rezar, o fiel deve rezar, assim como se reza todos os dias pelo pai, pela mãe. Né? Muito bem. Como deve proceder o fiel para com o bispo? Todo e qualquer fiel, eclesiástico ou leigo, deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem-estar das almas e ao governo espiritual da diocese. 211. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Bom,
um bispo não conseguiria, né, atender todas as almas de uma diocese. Humanamente é impossível isso. Ele não conseguiria celebrar missa para todas as pessoas em todos os lugares. Ele não conseguiria ouvir todas as confissões. Ele não conseguiria dar bênção nas pessoas ou nas casas. Ele não conseguiria atender a direção espiritual individualmente de um por um. Ele não conseguiria fazer isso, um bispo, numa diocese, né? Então, ele tem auxiliares que ajudam a fazer isso, que tem uma dignidade menor, mas que o ajudam nesse serviço, né? Então, quem são esses? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes e principalmente os párocos, que estão ali, então, no lugar do bispo, naquela paróquia, certo? Então, o pároco, o padre, o sacerdote, ele faz as vezes do bispo e atende espiritualmente cada um dos seus paroquianos. E quando a paróquia ainda é muito grande, ele recebe ainda um auxiliar, que nós chamamos então de vigários, que são aqueles outros padres que ajudam o pároco a exercer essa missão que o bispo lhe confiou. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, nunca sob autonomia, mas sob a dependência do bispo, uma porção da diocese, que se chama paróquia. Nós conhecemos bem essa estrutura, né? Uma diocese composta de várias paróquias, então, a diocese, que é o local do governo do bispo, governo espiritual, claro, então ela é fragmentada, dividida em paróquias, para que então possa se enviar padres, sacerdotes, para auxiliar o bispo em cada paróquia, atender ali aquelas pessoas que pertencem, portanto, àquela porção, né, da diocese, do povo de Deus. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Muito semelhante ao que foi falado ao Papa e ao bispo, mas vamos ler. Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo que interessa ao bem da paróquia. Portanto, de novo, ter um carinho filial com seu pároco. Ele precisa ser corrigido? Corrija-o, mas de forma fraterna, né? De forma filial, melhor dizendo, né? Converse com ele, explane, quem sabe busque entendê-lo, né? Isso é muito comum a gente ver, né? Algumas pessoas reclamando do padre, mas nunca foram falar com ele. E talvez se vão falar com ele, vão entender por que ele faz daquela forma. Às vezes não é necessariamente que o padre, o bispo, o papa, seja o que for, está fazendo aquilo lá e você discorda, que necessariamente ele está errado, né? Às vezes é você que ainda não entendeu o porquê. Ou então quando alguém vai falar com o seu pároco, e o pároco, não, olha, não dá para ser assim, tem que ser assim, assim, e explique, mostra ali o documento da igreja, mostra o evangelho, olha, se age dessa forma. E a pessoa não fica satisfeita, porque o padre não aceitou a opinião dela, o padre ficou com a opinião que ele provou que era a opinião correta, mas, ou seja, ir conversar com o padre não é necessariamente mudar a ideia do padre. Às vezes entender o porquê que o padre está fazendo assim, né? O bispo ou o papa, que seja. Então, ter essa docilidade que São Pio X chama, né? De ter respeito a ele, né? Nunca tratar um padre, um bispo, um papa com desprezo, com desdém, ou como se fosse qualquer um ou mais um, né? Não pela pessoa, né? Não é o Felipe ou o Antônio ou o Francisco que pessoalmente que merece muito respeito. Não. É porque eles são vigários de Jesus, né? O papa a nível universal, o bispo a nível diocesano, o pároco a nível paroquial. Eles são os vigários de Jesus, representantes de Jesus. Então, quando eu respeito o papa, o bispo, o padre, eu estou respeitando o próprio Cristo que habita neles, né? E literalmente habita, porque na ordenação a alma de um sacerdote ela é transformada, né? E ele torna, então, ele age, como diz a igreja, em persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. É Cristo que age pelas suas mãos, não ele pelo seu poder, né? Eu não tenho poder nenhum de transformar um pedaço de pão em carne do próprio Deus. Mas Deus tem esse poder. Então, ele transformou de tal forma a minha alma pela ordenação, que quando eu digo aquelas palavras da consagração, segurando a hóstia, ela se torna o corpo de Deus. Não por poder meu, mas poder que a minha alma recebeu no dia da ordenação. Portanto, eu devo respeitar um padre, um bispo, um papa, não pela pessoa, o ser humano, mas por aquilo que ele é, né? O Cristo perambulando por aí na Terra, né? Algumas pessoas às vezes falam assim, né? Como tenho ainda pouca idade, né? Eu não vou te chamar de senhor, porque tu é muito novo, né? Pela idade não precisa, mas
pelo sacerdócio, isso é bom que aconteça. Não por mim, mas pela pessoa que chama. Porque quando a gente chama o padre, o bispo de senhor, ter algum respeito com ele, para o padre, para o bispo, isso não muda muita coisa, ou não muda nada, na verdade. Mas para mim muda, porque eu lembro com quem eu estou falando, né? Eu não chego a falar com uma pessoa que tenha autoridade, que deve ser respeitada, e chego, ô, mané, nunca falo assim, né? Então, o senhor pode fazer isso? Ter esse respeito também cordial. Por quê? Porque me lembra quem ele é, né? Quem é o padre, quem é o bispo, né? Não é que o Felipe merece ser chamado de senhor, não, o Felipe não merece nada. O Felipe nem merece ser chamado. Mas o Cristo que está ali na alma dele, esse merece, né? Ou o costume que as pessoas têm de beijar a mão do padre, né? É, veja, antes da minha ordenação, nunca nenhuma pessoa beijou a minha mão. E nem devia. Porque era a mão de um, desculpa a palavra, de um bostinha que andava por aí, né? Na ordenação, a minha mão deixa de ser minha. Tanto que ela é ungida com óleo. Ou seja, ela é consagrada. Ela não age, ela não vai mais ter atitudes só minhas. Ela vai ter atitudes de Cristo, porque é com esta mão que eu seguro a Eucaristia e consagro. É com esta mão que perdoa os pecados, né? Portanto, não é a mão do Felipe que você vai beijar, mas a mão do Cristo que perdoa os pecados, que consagra a Eucaristia, que dá a bênção, enfim. Então, quando você beija a mão de um sacerdote, de um bispo, do Papa, você não está beijando a mão daquele homem, você está beijando a mão do próprio Cristo, né? Da mão chagada de Cristo na cruz, né? Aquela mão que sofreu e que viveu por amor e que está fazendo ainda por amor. Então, ter esse cuidado, né? Então, veja, quando a gente diz que a igreja docente, a igreja que ensina, os bispos, de forma especial, e seus auxiliares, né? Os sacerdotes, os diáconos, não é porque são maiores, talvez não. Talvez sejamos, talvez não, com certeza, seremos os mais cobrados, né? E talvez lá no céu estejamos nos últimos lugares, porque não damos conta de fazer o que deveríamos ser feito. Mas Deus concede essa missão a cada um de nós. Então, nós que estamos nessa missão, padres, bispos, diáconos, sobretudo o Papa, temos que ir com coragem e com confiança de que quem faz não somos nós, mas é o Espírito Santo através de nós, né? E aqueles que não são, ou mesmo eu que sou também, rezar pelos demais pastores, né? Pelo Papa, pelo bispo, pelo pároco, rezar pelos outros padres, outros bispos que eu conheço. Todos precisamos de oração, mas sobretudo aqueles que têm mais ofício e têm mais obrigações, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E agora você imagina o quanto vai ser cobrado de um bispo, quanto vai ser cobrado do Papa, quanto vai ser cobrado de um pároco, que é responsável pela salvação de todas as almas daquela paróquia. Quando você chegar no céu, Deus talvez vai perguntar da sua alma, o que você fez, talvez do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Quando um padre chegar, um pároco chegar no céu, Deus vai olhar para as milhares de almas que era a responsabilidade dele e perguntar uma por uma. Olha essa aqui, se você tivesse ido lá, ela teria se salvo e você não foi. Olha essa aqui, ó, se você tivesse dito aquela palavra que eu te disse, você por vergonha ou por preguiça não fez, não salvou. Imagine. Então, a missão de um pároco não é muito simples. Muito pior a de um bispo e ainda muito mais pior a de um papa. Então, vamos começar a rezar um pouquinho mais, porque nós realmente precisamos, tá bem? Assim, para finalizar esse dia, eu vou fazer justamente a oração pelos sacerdotes. Uma oração que foi escrita por Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu peço que cada um, agora, aí onde está, faça agora um momento de silêncio e, ouvindo essas palavras, reze também e peça a Deus, com essas palavras de Santa Teresinha, por cada um dos sacerdotes, seja o Papa, o seu bispo, os padres, para que, de fato, possamos nos deixar conduzir pela graça de Deus e nunca falhar no ensino da verdadeira e sã doutrina deixada por Cristo, a Igreja Católica. Oremos pelos sacerdotes. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, conservai todos os vossos sacerdotes sob a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai ilibadas as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso corpo santíssimo. Conservai puros os seus lábios, tintos pelo vosso sangue preciosíssimo.
Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-os crescer no amor e fidelidade para convosco, e preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhes também, juntamente com o poder que tem de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar o coração dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos, e concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.